Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana nossa equipe econômica vai falar de PIB e dos seus gastos. Por acaso você aumentou os seus gastos nos últimos meses? Olha, a julgar pelo PIB do segundo trimestre, a resposta é sim, viu? O principal componente a puxar o crescimento da economia entre abril e junho foi justamente o consumo das famílias, que atingiu o maior nível da história. Mas com inflação elevada e poder de compra menor, o que será que explica essa disposição para gastar? Você deve estar se perguntando, né? No episódio de hoje, a gente responde a essa pergunta e analisa também a 14ª queda consecutiva da taxa de desemprego no Brasil, o desafio no mercado de trabalho americano e a maior inflação na Europa desde 1997. Hoje o programa tem também a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela explica como os mercados estão reagindo à expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos e na Europa e fala ainda de China, que aumentou as restrições por conta dos novos casos de Covid. Hoje é 5 de setembro de 2022. Lembrando que o Macro Review é um programa semanal e que você pode ouvir a gente nos principais tocadores de podcasts. Se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa as estrelinhas aí. Se você está ouvindo no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, conta pra gente o que achou. Vamos nessa? Desde o primeiro trimestre deste ano, nosso time vem falando aqui na Macro Review que a atividade econômica brasileira poderia apresentar em 2022 um crescimento maior do que o esperado por muita gente. Agora, essa tese ganha ainda mais corpo. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano contra os 3 meses anteriores, de acordo com os dados divulgados recentemente pelo IBGE. O resultado veio acima da mediana da projeção do mercado, que era de um avanço de 0,9%. Um dos fatores que mais ajudam a explicar o bom desempenho de abril a junho é o consumo das famílias, que atingiu um patamar não só acima do nível pré-pandemia, mas o mais alto da série histórica. E por que o consumo das famílias foi tão grande no período? Duas coisas ajudam a entender. Primeiro, a demanda reprimida pela pandemia, que adiou os planos de viagem, casamentos, idas a restaurantes, programas de lazer. Ela voltou com tudo depois do avanço da vacinação e da reabertura dos serviços. Segundo, a queda na taxa do desemprego puxou para cima a massa de rendimento real, que é o resultado do salário médio vezes o número de pessoas ocupadas. Isso significa que, apesar de a renda real média do trabalhador brasileiro ainda estar em níveis baixos, o aumento da massa de rendimento da população impulsiona o consumo. Outro componente que ajudou no crescimento do PIB no segundo trimestre foi o forte avanço de 4,6% em investimentos, que levou a categoria a um patamar bastante superior ao registrado antes da pandemia. Esse segmento diz respeito aos valores que empresas investem, por exemplo, na compra de máquinas, é a chamada formação bruta de capital fixo. Quando esse item está em expansão, isso quer dizer que há confiança entre os empresários, é um sinal positivo para a capacidade produtiva do país. Essa melhora na demanda doméstica, que inclui o consumo das famílias e investimentos que eu mencionei, ela acabou resultando no avanço da indústria e dos serviços, que são as principais categorias do PIB do ponto de vista da produção, da oferta. Mas a atividade econômica brasileira deve encontrar obstáculos adiante. Por quê? Bom, o setor de serviços já se recuperou praticamente por completo da pandemia e não deve apresentar expansão semelhante à expansão dos últimos 12 meses. As receitas com as exportações, que também entram no cálculo do PIB, elas tendem a recuar por causa da perda de ritmo da economia global e por causa da queda no preço das commodities. E os juros altos, que devem permanecer assim por um bom tempo, encarecem o crédito e inibem investimentos, afetando a economia como um todo. Mesmo com o entendimento de que a segunda metade do ano vai apresentar desafios, há elementos aí que nos fazem projetar um PIB de 2% ou até um pouco acima disso para 2022. São eles o desempenho satisfatório dos 2 primeiros trimestres do ano, como eu mencionei, e a percepção de que o terceiro trimestre pode não apresentar retração. Quem explica isso melhor para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Nayara, existem algumas pistas que nos levam a crer que o terceiro trimestre pode não exibir um recuo na atividade econômica, que era até então a nossa aposta. E que pistas são essas? Primeiro, acho que vale explicar aqui de que forma é que a gente analisa os dados econômicos para fazer a projeção do PIB. Grosso modo, de um lado existem os dados oficiais, que costumam ser do tipo retrovisor, como o próprio resultado do PIB, que exibiu agora em setembro o desempenho que a economia teve entre abril e junho.
E de outro lado, existem os indicadores chamados de antecedentes, que nos dão pistas do caminho que os indicadores oficiais podem seguir. O PIB do terceiro TRI desse ano só vai ser divulgado pelo IBGE em dezembro, mas hoje a gente já consegue ter alguns sinais de como ele vai vir. As sondagens feitas pela FGV, que medem a confiança do dono da indústria, a confiança do consumidor, a confiança do comerciante, são alguns dos dados que ajudam a fazer uma avaliação no presente. O que esses dados mostraram é que em agosto a confiança subiu, da indústria, do comércio, da construção. Além desses, tem os indicadores de alta frequência, como o consumo de energia nas empresas, que também revelaram um nível ainda elevado de atividade em agosto. E por que a gente olha isso? Porque isso dá uma pista do volume de produção de uma fábrica, da energia consumida com as máquinas e equipamentos funcionando, por exemplo. A propósito, a pesquisa mensal de produção industrial de julho, que foi publicada no dia 2 de setembro, reforçou algo que o indicador de confiança já havia sugerido. A pesquisa mostrou uma leve alta no volume de produção de itens da indústria. É claro que todos esses indicadores que eu mencionei não são capazes sozinhos de dar uma certeza sobre o rumo do PIB. O cálculo ele é muito mais complexo que isso, mas eles são um bom termômetro da economia. Tudo isso para dizer que esses dados de julho e agosto, junto com outras variáveis, nos levam a crer que agora o PIB do terceiro TRI deve apresentar estabilidade ao invés de queda. Ou seja, há indícios de que pelo menos o começo desse segundo semestre não esteja sendo tão afetado pelas forças contrárias ao crescimento que a gente vê hoje. Isso não quer dizer que vai ser fácil à frente. Como você mesma falou, boa parte do crescimento do primeiro semestre ocorreu em razão de um retorno ao normal do setor de serviços nesse pós-pandemia. Uma normalização que está chegando ao fim, ou seja, é um crescimento cíclico. E isso em um país que é grande produtor de commodities. De qualquer forma, ao que tudo indica, o esfriamento da economia no segundo semestre parece estar mais lento do que muitos imaginavam. É por isso que nossa projeção para o PIB de 2022 é por hora de um crescimento de 2%, mas a gente deve rever esse número um pouco para cima, para algo entre 2 e 2,5%. A recuperação do setor de serviços continua colaborando para reduzir o desemprego no Brasil. No trimestre encerrado em julho, a taxa de desemprego ficou em 9%, o menor patamar desde agosto de 2015. O número considera nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo flutuações de acordo com a época do ano. Essa é a 14ª queda consecutiva do desemprego no país. De acordo com as nossas projeções, a taxa de desemprego deve fechar 2022 em 8,7%. Mas, com a desaceleração do crescimento econômico no Brasil, a expectativa é de que o desemprego volte a subir em 2023. Passando para o âmbito fiscal, o assunto é o resultado primário do setor público consolidado. Resultado primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta. O governo registrou em julho um superávit de 20,4 bilhões de reais. Esse montante é fruto principalmente da alta arrecadação de impostos no país, que segue ajudando e muito nessa conta. Agora, com esses dados, aumenta a chance de a gente rever a projeção de superávit para o setor público consolidado, que hoje é de 0,6% do PIB para 2022, mas vale dizer que a dívida líquida pública está em patamar elevado e pode atingir já em 2023 o maior nível da série, lembrando que dívida líquida é quanto o governo deve a seus credores, descontando aquilo que ele tem a receber. No programa anterior, a propósito, a gente falou justamente de dívida líquida pública brasileira. É só buscar aí na nossa lista completa de episódios. Espera um pouco que eu já volto com o bloco de análise internacional. Partindo agora para os Estados Unidos, o mercado de trabalho americano continua a pleno vapor. Em agosto, os Estados Unidos criaram 315 mil novos empregos. O número é menor que o registrado em julho, quando as empresas contrataram mais de 500 mil de trabalhadores, mas ainda assim é um número considerado bastante alto. Só para a gente ter uma noção, antes da pandemia, entre 2018 e 2019, a média de contratações por mês estava em 178 mil pessoas, ou seja, hoje as empresas estão contratando quase o dobro de profissionais. Outro número importante do relatório, o ganho por hora trabalhada teve um avanço de 0,3%, menor que a expansão do mês anterior, mas mesmo assim ele permanece em nível elevado. Os salários dos americanos continuam acima da produtividade, que é aquela situação em que o trabalhador recebe mais do que entrega em produção. Vale observar também a taxa de desemprego dos Estados Unidos, que subiu de 3,5% em julho para 3,7% em agosto.
agosto. O que explica esse aumento, na verdade, é o fato de que tem mais gente procurando emprego por lá. Vale observar que mercado de trabalho superaquecido é um desafio para as autoridades monetárias, porque isso mantém o consumo lá em cima e dificulta o controle da inflação. No caso dos Estados Unidos, essa é uma tarefa urgente. O país enfrenta a maior inflação em 40 anos. Na nossa visão, os dados do mercado de trabalho americano mostram que, primeiro, os estímulos concedidos durante a pandemia, como a redução da taxa de juros, ainda produzem seus efeitos, mantendo elevado o apetite das empresas por trabalhadores. Segundo, os Estados Unidos não devem entrar numa recessão. O que deve ocorrer, sim, é uma desaceleração do crescimento. E terceiro, para trazer a inflação para a meta, que é de 2%, o Banco Central americano precisaria promover um aperto monetário maior do que o que ele tem indicado. Agora o assunto é a zona do euro. Em meio à crise de energia, guerra na Ucrânia, calor intenso e uma seca que fez trechos de rios desaparecerem no continente, a Europa renovou seu recorde de inflação. O índice de preços ao consumidor teve alta de 9,1% em 12 meses até agosto. É a maior inflação para a região desde 1997. Os preços de energia, que incluem gás, energia elétrica e combustíveis, registraram um aumento de 38,3% entre agosto de 2021 e agosto de 2022. No caso dos alimentos, a alta foi de 10,6% no período. Essas são as duas categorias que mais pesam no bolso do europeu hoje. Essa inflação recorde na zona do euro aumenta a chance de um acréscimo de 0,75 ponto percentual na taxa de juros do bloco. A próxima reunião do Banco Central Europeu, que vai decidir a nova taxa, ocorre em 8 de setembro. Aproveitando, a gente já falou aqui no Macro Review sobre a grave crise de energia na Europa, que fez o preço do gás subir mais de 1000% desde o início do ano passado. Se você se interessa pelo assunto, é só buscar aí na nossa lista o episódio Vai Faltar Gás na Europa? Vamos fechar o bloco internacional com uma análise do que está mexendo com os mercados globais? A Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, contou pra gente diretamente de Nova York o que tem chamado a atenção dos investidores nos últimos dias. A volatilidade voltou nos mercados globais semana passada, causada por expectativas de mais aumentos de juros dos bancos centrais globais. Isso veio depois da reunião do Banco Central americano em Jackson Hole, onde tivemos um discurso do presidente do Banco Central, o Chair Powell, que disse que o Banco Central continua muito focado em diminuir a inflação e para isso vai ser necessário mais aumentos de juros, possivelmente para perto de 4% até o final do ano, e que os juros permanecerão nesse patamar mais elevado ano que vem, sem cortes de juros. Com isso, tivemos volatilidade na curva de juros, aumento dos juros, e isso pressionou o mercado acionário outra vez. Fora dos Estados Unidos, temos visto também mais comentários similares dos bancos centrais europeus. Essa semana temos a reunião do Banco Central Europeu, onde agora as expectativas são de um aumento de juros de 75 pontos base. Os riscos econômicos da região são grandes, relacionados ao aumento de preços de eletricidade causada pela guerra na Ucrânia, mas o Banco Central Europeu continua muito preocupado com os níveis de inflação extremamente elevados na região. Então, hoje em dia, se esperem que o Banco Central Europeu aumente os juros ainda mais para 1,5% até o final do ano. Isso tem pressionado a moeda, o euro, que já tem depreciado quase 13% esse ano, porque, claro, aumenta ainda mais as preocupações sobre recessão na Europa e a busca de ativos de refúgio nos Estados Unidos. Por fim, semana passada tivemos 2 dados interessantes na China, um relacionado à pandemia e à estratégia zero de Covid continua. Tivemos uma cidade grande em confinamento, Chengdu, uma cidade de 21 milhões de residentes. Isso continua pressionando o ritmo de reaceleração na China, que já começou, já parece que passou o pior, mas a reaceleração está moderada, causada por esses confinamentos pontuais e a baixa confiança no país. Isso tem pressionado os ativos chineses, a moeda
e também os preços de petróleo, causada por menos expectativas de demanda na China. Por fim, o segundo item da China foi o anúncio do seu congresso do Partido Comunista, que agora vai ser realizado no dia 16 de outubro, e é o momento politicamente mais importante na China, onde se definem os líderes do Partido Comunista. Depois disso, é possível que a China tenha mais alívio sobre possivelmente mudar a sua política de tolerância zero à pandemia, o que seria muito bem-vindo para a sua economia e os seus mercados. E chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho com você os principais indicadores que nossa equipe econômica acompanha nesta semana, que tem feriado em 7 de setembro e por isso está bem enxuta. Na quinta-feira, 8 de setembro, o Banco Central Europeu anuncia a decisão sobre a taxa de juros da zona do euro. Na sexta-feira, o IBGE divulga a inflação brasileira de agosto, medida pelo IPCA. A nossa projeção é de queda de 0,34% em função do impacto da redução dos impostos de combustíveis e energia elétrica. Se confirmado, o IPCA acumulado em 12 meses ficaria em 8,75%. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Malena e eu, Nayara Fraga. A edição de som é da Thaís Andréa. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos, David Romay e Sara Santana. O Macro Review está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Pocket Casts e no canal C6 Bank no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!